Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Sarar, um podcast sobre bem-estar e espiritualidade. Eu sou Samira Ribeiro. E eu sou Gisele Maia e hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa que é a Kelly Figueiredo. Ela é nutricionista, especialista em bariátricas, fitoterápicos e ela está aqui para falar de um assunto muito pertinente. Estamos chegando ao final do ano e a gente quer saber como nós vamos chegar nesse final do ano sem muito peso na consciência. Dá dicas também, e na né? balança, sem aumentar tanto a balança assim, porque pode aumentar um pouquinho, né? Mas sem exageros. Boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade. Então, é muito importante você aprender a montar o prato, que é um fator, independente das festas de fim de ano ou não, é um fator que as pessoas, muito simples, e as pessoas não sabem como montar o seu prato. Em consultório eu ensino que você pode montar o seu prato 50% salada, os outros 50% você vai dividir em 25% dele proteína, porque o que o adulto precisa? Proteína. Ele precisa, porque a gente começa a perder a parte proteica, né? A proteína. Então a gente precisa repor. E os outros 25 você vai dividir entre leguminosas, que é o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha e o arroz. Arroz ou macaxeira ou macarrão, aquilo que você tiver na sua casa. E trazendo para o fim de ano, para as festas, não fica muito diferente. Se você tiver a opção de saladas à sua mesa, você pode estar servindo desta maneira, né? 50%. Por que 50% salada? Porque a salada ela é rica em fibras. Por isso a importância de você comer primeiro ela no seu dia a dia. Porque ela vai lhe dar saciedade. Além de ela modular o seu intestino, ela preparar o seu intestino para receber os próximos alimentos. E o próximo é quem? A proteína. Independente do que você vai comer durante o fim de ano nas suas festas, se você é um peru, se é um chester, o que você tiver, a proteína ela também dá saciedade. E um ponto que eu gosto de colocar é na mastigação. É muito importante a mastigação na hora de você estar se alimentando, porque se você come rápido, você não se satisfaz. Você não, o intestino ele não dá o sinal para o cérebro de dizer, quando fala saciedade, né, eu tô satisfeito. Isso. Então não dá tempo que você engole a comida. Isso. Então, e outra coisa que você falando, que uma vez eu ouvi uma frase assim, quem precisa tomar líquido enquanto come é porque não mastiga direito, né? Exatamente. Aí são 2 motivos que a gente já tá dando para mastigar. Exatamente, porque o alimento fica aqui entalado na garganta, aí você tem que ficar consumindo bastante água para poder descer. E o consumo excessivo de água durante as refeições também causa aí um certo tipo de, vamos supor, um probleminha. Em que sentido? O que o organismo vai absorver primeiro? O líquido ou o alimento? O líquido. Então, automaticamente você termina de comer, tem pessoas que em torno de 10, 15 minutos já está com fome novamente. Por quê? Tomou muito líquido, o organismo absorveu e a comida está lá. Ali dentro é como se ela estivesse fermentando. Não faz a digestão. Fica cheio. Exatamente. E nem entende, meu Deus, eu comi tudo aquilo e já tô com fome. Exatamente. Então, todos esses simples e pequenos passos, eles são importantes para a gente estar satisfeito na hora de se alimentar, independente de qualquer data, de qualquer dia, de qualquer mês do ano. E tem até uma frase que eu quero falar aqui: não coma como se não houvesse um amanhã. Ai, gente, essa é uma frase que eu vou colocar lá em casa. Não coma como se não houvesse amanhã. Essa frase me faz lembrar do comportamento alimentar. É muito importante você entender o porquê você exagera na quantidade da sua comida, porque você come dessa maneira como se não houvesse amanhã. É por isso que muitas pessoas então comem quando elas estão um pouco tristes, depressivas, porque elas tentam
tapar aquela tristeza com a comida, com outro prazer. Exatamente. Então, aquilo que não tá dando prazer para ela, ela desconta na comida, porque a comida vai dar esse prazer, vai preencher um vazio. E eu vejo isso muito sendo trabalhado, muito bom esse ponto que você colocou, muito trabalhado por psicólogos. A neurociência também A explica, neurociência né? explica. Porque você, do momento, se eu tô triste, eu como, se eu quero comemorar alguma coisa, eu como. Isso. Se eu tô triste, eu também como. Porque tudo isso libera, faz liberação de hormônios, né? A famosa prazer. dopamina e dentre outras também, né? E Kelly, nós sabemos que a gente está numa região que, assim, digamos que não é tão acostumada a comer verduras. Está mudando, né? A gente tem visto que tem mudado. Então, assim, pelo menos no meu consultório, quando eu vou tratar as laringites que são causadas por refluxo, é um pouco difícil quando você olha para a pessoa e vê que ela não adianta eu falar muito sobre fruta, verdura, porque ela não come. Não foi acostumada, não teve, morou em lugares onde não é um hábito, né? Então, assim, qual a orientação que você pode dar, até mesmo para eu saber se eu estou orientando certo? Eu foco muito na proteína. Sim. E como a nossa população come muita farinha, a nossa famosa farofa é maravilhosa, eu amo, mas com moderação. A farinha, eu tento orientar muito sobre diminuir a alimentação noturna, não comer esses alimentos mais pesados, focar muito na proteína, se é um arroz com feijão, escolher entre um e outro, macarrão. Fala aí, como que você orientaria esse público? Eu quero iniciar falando para o público fazer uma seguinte escolha. Qual é o seu difícil? No caso, para aqueles que não comem de jeito maneira frutas, verduras, legumes, que diz que não gosta, que tem aversão, que tem dificuldade. Porque, assim, uma coisa que eu falo no consultório, quando a pessoa fala que não consegue ou fazer... Não é que não consiga. Eu odeio atividade física, entendeu? Eu não gosto de certos alimentos, frutas, verduras e legumes, então eu falo, você vai ter que escolher qual é o seu difícil. Ou é difícil você permanecer como você está, pré-diabética, joelho doendo porque o peso está acima, ou é difícil você comer frutas, verduras e legumes e procurar uma atividade física. Então chega um ponto na nossa vida que a gente tem que fazer nossas escolhas. Porque o comer não é sobre o hoje, o comer eu estou me preparando para amanhã. Uma vez eu vi uma reportagem que não é nada do que a gente está falando aqui, mas tem a ver ao mesmo tempo. A pessoa falava assim, a gente não se prepara para a velhice, a gente só se prepara para o hoje ou amanhã, mas a gente não se prepara para a velhice financeiramente, com saúde. Então é muito importante a gente fazer essa escolha na nossa vida. E em relação à orientação no consultório, doutora, continuar falando do que você está falando, orientando, né? Mais proteína, principalmente à noite, evitar feijão, porque o feijão ele tem aquela questão da fermentação, dependendo de como a pessoa prepara. Porque tem o remolho dele, quanto tempo você deixa o feijão de molho, né? Tem os gases, né? Então tem tudo isso. Então o feijão é bom evitar à noite. Mas, claro, existem aquelas pessoas que só têm o feijão ali e a farinha, né? Então, aqueles que puderem ter essa opção de retirar o feijão à noite, é viável, ok. A proteína, que seja mais leve possível. Um peixe, né? Peixe, um frango, um peito de frango, sobrecoxa ou uma canja. O remolho ideal seria quanto tempo realmente ficar para ter os benefícios? 12 a 24 horas. O melhor mesmo é 24 horas trocando a água umas 4 vezes durante esse período. Nem isso eu faço em casa. Mas, como tem pessoas que têm essa dificuldade, pelo menos 12 horas de remolho para deixar ali o feijão de molho. Já vê a diferença. Muitas pessoas já vê a diferença com 12 horas. E o ideal, assim, quanto tempo antes de dormir? Para aquela pessoa que não tem refluxo, e para a pessoa que tem o ideal da última refeição, o horário da última refeição, assim, que a gente sabe que pode atrapalhar no sono. Sim, dependendo de como seja a digestibilidade, como é a pessoa, tipo, digere, se é muito rápido ou não o alimento, em torno, vamos supor, de 1 hora antes, dependendo do que também vai comer.
no mínimo, no máximo 2 a 3 horas, dependendo do que você vai comer e se você tem essa dificuldade do alimento ser rapidamente absorvido. Uhum. Às vezes até levar isso em consideração, já que a gente está aqui falando também no final do ano, sim, do que vai escolher na ceia, né? Sim. A gente lembrar assim que, claro, eu sempre gosto também muito de falar isso, do planejar, do se programar, mas com moderação, porque também tem gente que quer planejar, tudo gera até ansiedade. Né? Mas lembrar assim, se Deus quiser, no ano que vem vai ter outra ceia. Então, assim, o que eu comi na ceia do ano anterior, tem a do ano seguinte. Tem o RO. Tem o RO. O que não deu pra comer no dia, tem amanhã. Tem comida que no dia seguinte está mais gostosa ainda, né? Nossa. Tem comida comer como se não houvesse amanhã. Não tem amanhã. E dependendo da ceia, dura uns 2, 3 dias, não é? Exatamente. Você ainda pode ficar até comendo aí por mais dias. Mas aí eu acho que essa questão, ainda mais você que tem essa especialidade de trabalhar com pessoas bariátricas, pra gente, daqui a pouco estamos rumando aí para o nosso final da conversa, porque se me deixar é um assunto que eu amo conversar sobre alimentação. Eu sempre fui a chata do rolê, né, da alimentação, sim, desde a nossa adolescência. O que das pessoas bariátricas você mais ouve, assim, de comportamento comuns entre elas, que de repente pode alertar para quem está nos ouvindo de, opa, eu tenho isso, tomara que um dia eu não precise de uma bariátrica, e que eles falam assim, e o que impactou a mudança realmente dessa perda de peso, que trouxe de benefício para a vida dele, para ficar assim de lição para quem está nos ouvindo? A maior dificuldade deles, que eu vou falar delas, porque geralmente são mais mulheres que eu atendo, elas falam muito sobre a ansiedade, né? Então, tipo assim, ao longo da vida elas passaram por problemas em relacionamento, ou o pai ou a mãe nunca disse não, nunca colocou um limite. Teve uma que contou, não foi nem ela, foi incrível. Esse foi um pai falando da filhinha que já estava ficando obesa. Incrível. Eu tinha esquecido desse relato, eu vou falar aqui. Ele falou com lágrimas nos olhos que a filha dele estava naquele peso por responsabilidade dele. Olha só. Porque ele não colocava limites, né? Porque ele não dizia um não para ela. Ele dava tudo o que ela queria. Então, assim, eu vou até pontuar isso, a gente está falando sobre bariátrica, sobre obesidade. Tem artigos que falam que a probabilidade do pai obeso, a mãe obesa, o filho ser obeso é quase 100%. É grandiosíssima. Então, você dificilmente vai olhar um pai obeso, uma mãe obesa, o filho não está gordinho. Dificilmente. Eu mesma, quando vou em supermercado, eu olho, eu lembro do artigo, né? E é lamentável. Eu fui para um congresso onde o palestrante falou que um caminhoneiro desabafou para ele chorando, que ele é nutricionista também, chorando porque a filha dele, com 15 anos, processou ele porque ela era obesa por responsabilidade dele. E aquilo ali chamou uma atenção para ele, porque como ele viaja muito, então o que ele fazia? Todos os gostos da filha dele de 9 anos, e ela estava ficando o quê? Gordinha. Nossa, aquilo foi um choque para ele, porque ele ensina sobre saúde para tantas vidas, e ele estava fazendo o mesmo com a filha dele, né, em relação a dar tudo o que ela queria. Foi quando ele começou a correr, porque ele disse, eu não quero que a minha filha me processe, eu não quero que a minha filha me olhe assim, que eu engordei ela, que eu sou o responsável da obesidade ou do sobrepeso dela. E voltando para as pacientes bariátricas, tem a relação em relação à infância, como eu estava mencionando, dos pais, os relacionamentos, né, rompidos, amorosos. Então, elas acabam ali descontando na comida, como a doutora Gisele pontuou, e quando elas tentam voltar a recuperar o peso anterior, elas não conseguem mais, aí entram numa grande frustração. Eu lembro que a minha primeira paciente bariátrica, ela chorou falando que ela tinha ido em vários endócrinos mesmo, nutricionista, nem sei se pode falar profissão, vou melhorar isso. Não, pode. Pode. Tá. Eu tenho até uma paciente que ela foi
em profissionais como endocrinologista, até da minha área mesmo, como nutricionista. E ela falou que, tipo, eles já tinham dado a sentença para ela, não quiseram dar um certo acompanhamento para ela e ela estava desesperada. E ela foi a minha cobaia, gente, pra mim assim foi perfeito, sabe? Porque ela era muito obediente. Tudo que eu falava, ela fazia. E ela precisava só de uma atenção. Só de uma atenção. E ela é muito grata até hoje, assim. E fora o psicológico delas, né? Porque todos os sintomas. E tipo assim, você cria um relacionamento. Porque todo dia você fala com aquele paciente. No dia que esse processo terminou, que é da alimentação líquida, semilíquida, pastosa, branda, para o normal, eu comecei a sentir falta do meu relacionamento. Porque todo dia eu falava com essa paciente, era muito, muito interessante. Mas assim, ela tá super bem, super realizada. E ela fala assim que... Ela falou que eu era a psicóloga dela. Eu digo, olha, tu vai procurar tua psicóloga. Tu para de querer vir pro meu lado com esses papos. E é por isso, né, Kelly, que então é necessário o multidisciplinar. Sim. Todos os profissionais. Porque nós já vimos pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e voltam, retornam a engordar. Exatamente. Pessoas, por exemplo, que eu conheço que tomam esses remédios para inibidores de apetite. Sim. E que era para estar fazendo o efeito de emagrecer e não faz porque a mente está tão condicionada a comer que mesmo tomando o remédio ela tem que comer aquilo porque é um hábito, entendeu? Então esse acompanhamento multidisciplinar ele tem que ser realizado. É o nutricionista, é o endócrino, é o psicólogo, não é? Psiquiatra também. Psiquiatra, sim. Porque tem ansiedades patológicas Exatamente. mesmo, depressão. Sim. Então, a comida ela sempre vai ser uma fuga prazerosa. Sim. Então, a gente precisa tratar a nossa mente para começarmos a realmente mudar o estilo de vida. A obesidade, geralmente, ela é a ponta do iceberg. Né? É a ponta, é o que está para fora, é o que aparece. Mas ali, o que está debaixo do oceano é gigantesco. Então, a gente tem que ter, assim... A gente espera que um dia a maior parte dessas pessoas possam ter acesso a um atendimento de uma equipe de multidisciplinar e que possam resolver, porque a obesidade realmente é um mal da sociedade moderna, né? Vem aí novas políticas, eu digo, parece que nos Estados Unidos vem novas políticas aí fortes no combate à obesidade, porque a obesidade infantil nos Estados Unidos é algo alarmante e o Brasil também. E aí, como a gente imita muita coisa dos Estados Unidos, eu espero que essas políticas cheguem por aqui, né? Se forem realmente boas, plausíveis. Mas que esse agora final do ano, né, Kelly? Vamos encerrando, indo para o nosso final, vem aí com ressignificações e planejamentos e que não esqueça de planejar, porque só pensa em dinheiro, né? Sim. Mas a saúde também é importante, né? Com certeza. E uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, que eles ficam com medo na hora de fazer a mudança alimentar. Quando eu ensino para eles, eu não passo dieta, eu passo um plano alimentar para mudar o comportamento deles. E eles têm medo de não conseguir cumprir. E o que eu falo? Não tenha medo, apenas faça. Se você não conseguir no dia seguinte, recomece no outro. O importante é você recomeçar. Então, se você está disposto a mudar seu comportamento alimentar, o seu hábito alimentar, e na caminhada durante o ano, você ali, deu uma escorregadinha aqui, pisei na bola ali, recomece. O importante é não parar, é recomeçar. E quando a gente fala de alimentação, né, a gente vê assim... A alimentação em excesso, dependendo do que você come, pode ser prejudicial. E aí eu estava lendo a Bíblia e tem muitos versículos falando sobre a glutonaria, sobre o comer muito. Gente, por isso que eu sempre falo, né? A palavra de Deus ela é muito completa. E até eu separei aqui um provérbio que diz, se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Deus ele sempre está preocupado com o nosso bem-estar. Né? Às vezes, quando ele fala do mel aqui, é comida em excesso. Coma apenas o suficiente para que não tenham reações que vão te prejudicar. Ou ficar enjoado, vomitar,
é uma reação que a gente não quer. E isso a gente está falando do enjoo e do vômito, mas tantas reações muito piores, um infarto, uma artéria entupida, uma situação, uma pré-diabética, uma dificuldade de andar. Sim. Então, até a espiritualidade, ela traz essa palavra pra gente. Sim. Então, isso é um conselho que eu posso dizer de Deus, do profissional, Sim. da vida, que possamos realmente terminar esse podcast hoje com essa consciência de que comer é bom, porém em excesso pode fazer mal e trazer consequências até bem graves. Então é isso. Kelly, Obrigada, muito Kelly. Obrigada, querida. Só pra gente encerrar, onde que as pessoas podem me encontrar? Eu tenho meu Instagram, que a página é nutri.kellyfigueiredo. Tenho meu telefone para contato, também para agendamento, que é o 992 1061. Não, 992 23 10, minha gente. Que é isso? É 992 23 1061, meu número para contato. E também atendo eu atendo na clínica Master Saúde, localizada no centro, e também no Open Work, né? Aquele espaço. No Open Work, no Parque das Laranjeiras. E assim a gente encerra. Muito obrigada pela sua participação. Nos siga. Estamos às terças-feiras no programa Panorama da TV Encontro das Águas, no Instagram do Pode Sarar e o episódio completo no nosso canal do YouTube. Até o próximo. Até a próxima. Obrigada.